Obrigada, presidente. Bom, boa tarde a todos, todas e todes, quem nos acompanha pelos meios virtuais, quem está aqui presente dentro do nosso plenário. Hoje a gente chega ao fim a uma comissão de estudos que, na verdade, a gente pode chamar de comissão de legitimação do PLO enviado pelo Executivo, porque de discussão mesmo, de estudos, pouca coisa ou praticamente nada a gente fez. Para mim, estudo seria algo diferente, né? Estudo a gente conseguir fazer algo diferente de 5 sessões, 5 reuniões, de um debate desigual, onde os vereadores não tinham respostas das colocações que foram feitas, e sequer as pessoas que eram ouvidas também, na verdade, às vezes nem eram ouvidas pelos vereadores presentes aqui dentro dessa sala. É uma comissão de estudos que nem no termo do regimento, no artigo 89, que fala de comissão de estudos, ela se mantém, porque o artigo fala de 60 dias, no mínimo, para estudos, e a gente teve 30 dias, mais ou menos, de estudos aqui dentro dessa comissão. Inclusive, acho importante ressaltar, no relatório enviado pela vereadora Janaína Lima, relatora do projeto, ela diz que, em consulta à douta Procuradoria dessa Casa, recebeu a orientação que essa comissão de estudos pode concluir seu parecer pelas sugestões de alteração, porém não pode apresentar nenhuma emenda, nenhum substitutivo em nome próprio, já que é uma comissão permanente e não foi designada, essa comissão não foi designada no bojo do processo legislativo para apreciar proposições. Ou seja, né, além da gente não conseguir discutir aqui, vereadora Juliana, além da gente não conseguir respostas do Executivo, a gente também não pode sequer propor, não é nem aprovar, é propor emendas ao PLO enquanto comissão de estudos, porque ela não foi designada para isso, ou seja, ela foi designada apenas para que a gente ficasse como um carimbador maluco aqui, ou fazendo correções ortográficas que sequer mesmo o próprio relator pensou, e sim foi indicado pelos sindicatos. De fato, não seria uma comissão de estudos, porque se a gente tivesse a possibilidade de uma comissão de estudos que dure 30 dias, seria um absurdo, um flagrante processo de corrupção, o governo ter chamado por 19 milhões de reais e durante 6 meses um órgão para fazer estudos sobre esse PLO. Então, isso aqui que a gente apresentou, na verdade, infelizmente, eu preciso dizer que a gente está aqui, infelizmente, tentando fazer um debate, mas o que foi apresentado a nós, vereadores da oposição, é um teatro para depois poder dizer que isso foi, de fato, debatido, em que as entidades foram ouvidas e que houveram tentativas de melhoramento do projeto que a gente não vê apresentado aqui em absolutamente nenhum relatório, porque, sinceramente, eles não foram, né? Parece que os vereadores aqui, relatores, não estavam aqui presentes quando as diversas pessoas que se posicionaram contra esse relatório estavam falando, apresentando dados, apresentando seus posicionamentos, inclusive questionando a constitucionalidade, assim como o próprio Tribunal de Contas do município também questionou. Bom, já que não tem estudo, acho que a gente poderia também pensar no diálogo, né? E, novamente, eu quero aqui frisar que, mesmo os momentos em que a gente tinha aqui figuras do Executivo, estes não tiveram a oportunidade de apresentar respostas aos questionamentos que a gente teve. E mesmo quando a gente apontou esses problemas, essa comissão e a presidência dessa comissão decidiu que o Executivo poderia responder em 10 dias os questionamentos apresentados pelos vereadores de oposição, não foram respondidos. Até agora, a gente não obteve a resposta do Executivo, não obteve a resposta da Fazenda para os questionamentos que foram feitos. Então, por mais que a gente tente aqui apresentar números, apresentar dados, apresentar propostas diferentes para essa reforma da presidência, e foi importante também ouvir algumas pessoas, porque até algumas figuras que vieram convidadas pelo governo, aqui, pela base do governo aqui dentro dessa, até algumas dessas figuras falaram que sim, existem outras possibilidades. Mas a gente não teve nem a possibilidade de fazer a discussão sobre quais elas seriam. Então, a gente não teve absolutamente nenhum diálogo, além de não ter nenhum estudo, e, por isso, a gente não consegue apresentar outras soluções. Quer dizer, a gente consegue apresentar outras soluções, mas elas não vão ser ouvidas, não vão ser discutidas dentro dessa comissão de estudos. Então, eu acho que vale dizer que o que está em jogo aqui é um projeto político. Não são dados. Né? Por mais que se apresentem números e números, por mais que as pessoas vistam paletó aqui, venham querer fazer um discurso de que o que está se fazendo é necessário, do que está se fazendo é impossível que não se faça dessa forma, ninguém é tonto, os servidores não são tontos.
Os vereadores de oposição dessa casa não são tontos, a sociedade não é tonta, e a gente vê que o que está em jogo aqui é um projeto político. Porque, se não fosse um projeto político, desde 1993 já fizemos 6 reformas da Previdência. E essa é mais uma que não se propõe a resolver o problema da reforma da Previdência. Ela só se propõe a jogar um projeto que é o projeto de solidariedade, que é um projeto que garanta a vida e a dignidade dos servidores públicos, só pretende jogar isso no lixo, pretende colocar a luta desigual de cada um por si. Esse é o projeto político. Um projeto político que quer criar quase que uns jogos vorazes no município de São Paulo. É cada servidor por si e o governo contra todos. Esse é o projeto político apresentado. E o projeto político apresentado por nós, da oposição, que teve a hombridade de escutar de fato os sindicatos para construir essa proposta, junto com a vereadora Juliana Cardoso, junto com a bancada do PSOL, em diálogo com os servidores públicos, o que deveria ter sido feito desde o começo, o projeto político que a gente apresenta é outro projeto. É um projeto político para toda a sociedade, que caiba a toda a sociedade. Porque, como a gente já falou aqui dentro dessa comissão, quando a gente tem um projeto que fala de expectativa de vida, mas não considera que a gente está numa cidade tão desigual a ponto de que existe 23 anos de diferença de expectativa de vida entre os moradores dessa cidade, dependendo da cor da pele e do bairro que mora, a gente não está fazendo uma discussão de projeto político que inclua todas as pessoas da sociedade. Já que a gente não teve condição nenhuma de fazer um estudo, como a gente diz, a gente desenha. E aí a nossa mandata preparou um desenho para ver se a gente consegue explicar o que está em jogo. Qual é a questão que está em jogo na reforma da Previdência? Eu vou pedir, Paulo, por favor, para você colocar, e eu encerro a minha fala com esse desenho, porque talvez com um desenho a gente consiga explicar o que está em jogo na reforma da Previdência. Por que o Sampaio 2, a reforma da Previdência que a Prefeitura quer impor aos servidores municipais é injusto? Para explicar, a gente vai contar a história de 2 pessoas com origem e caminhadas bem diferentes, desde o início da carreira até hoje. Dandara é uma professora da rede pública de ensino que começou seu trabalho com 25 anos, quando terminou a faculdade. Depois de muito corre, trabalhando e estudando, ela consegue passar no concurso para lecionar numa escola pública da periferia. Dandara tinha muitos sonhos e todo mundo dizia para ela que, como funcionária pública, teria segurança e uma aposentadoria garantida. Sua família estava muito orgulhosa. Ela era a primeira filha a se formar numa faculdade e conquistar um trabalho com salário e condições dignas. Quando ingressou na carreira como professora em 1995, sua aposentadoria estava prevista para 2025. Ela teria seu salário integral igual aos outros professores. Ano após ano, Dandara viu seu salário comprar cada vez menos. Os descontos em seu salário, como a tal alíquota de contribuição, aumentar cada vez mais e sua aposentadoria cada vez mais distante. Hoje, se o Sampa Prev 2 for aprovado, seriam mais 7 anos de trabalho. Dandara nunca desistiu do seu objetivo de formar cidadãos. Desde o início de sua carreira, deu aula para pelo menos 30 salas, com 35 alunos em média, que tinham idades entre 4 e 6 anos. Todos alunos das regiões periféricas. Muitos deles já são trabalhadores e trabalhadoras em diversas áreas do setor econômico. Passados 26 anos, seu trabalho impactou a vida de aproximadamente 3,6 mil pessoas, entre alunos e familiares das comunidades escolares onde trabalhou. No entanto, Dandara ainda não adquiriu o direito de descansar, porque, mais uma vez, quando resolveu planejar seu merecido descanso, a prefeitura, numa medida totalmente arbitrária e sem nenhum diálogo com sua categoria profissional, altera as regras do jogo. Otávio é um cara esperto e bem articulado, orgulho da família. Seguirá os passos do pai, um investidor bem-sucedido que soube, como poucos, aproveitar as oportunidades do mercado. Ele começa a aplicar na bolsa também na década de 90, com R$300 mil, que conseguiu juntar enquanto vivia com seus pais e de que herdará todo o patrimônio. A partir de então, se dedica na multiplicação desse capital, através dos lucros obtidos em operações financeiras e em uma carteira diversificada de ativos.
Otávio investe em empresas que atuam em setores estratégicos para o desenvolvimento do país, como telecomunicações, mineração, setor energético, produção de commodities, entre outros. Esses setores nos quais investiu passaram desde então por um profundo processo de privatização que alterou os rumos da economia do país. Otávio acumulou dinheiro por meio de aportes, que fez em empresas que ganharam muito dinheiro através de isenções fiscais. Algumas, como um conhecido banco no qual ele investe, até sonegam impostos. E por meio disso conseguem lucrar muito. Consequentemente, pagam gordos dividendos aos seus acionistas. Hoje, aqueles 300 mil investidos por Otávio se tornaram uma fortuna de 21 milhões e ele, inclusive, pode se reservar ao direito de não trabalhar mais. Tanto Dandara como Otávio vivem na cidade de São Paulo. Ela no bairro de Cidade Tiradentes, onde a expectativa de vida de uma mulher negra é de 53 anos, ele em Alto de Pinheiros, onde um homem branco vive em média 80 anos. Enquanto Otávio ainda terá cerca de 30 anos de vida para gozar do seu patrimônio, pode ser que Dandara nem viva o suficiente para se aposentar. Desde que eles começaram suas carreiras, a cidade avança num processo de privatização de serviços públicos que atua em duas frentes, com sede isenções fiscais para empresas do setor financeiro, como corretoras de valores, a própria bolsa, empresas de tecnologia, que concentram seus investimentos nas regiões mais ricas da cidade, planos de saúde que priorizam o atendimento de quem pode pagar, entre outras. Por ano, essas isenções somam cerca de 5 bilhões de reais. Em outra frente, terceiriza ao máximo serviços públicos em detrimento de contratar profissionais concursados. Hoje, cerca de 108 mil prestadores de serviço da cidade são terceirizados, enquanto o número de concursados, como Dandara, é de aproximadamente 124 mil. Os profissionais terceirizados não contribuem para o mesmo fundo que ela, e isso compromete a capacidade do município de pagar as aposentadorias. Essa história aponta quem é que tem mais valor para os governos ditos liberais. Enquanto uma professora que dedica a vida a ensinar e formar cidadãos tem a sua aposentadoria e seguridade social ameaçada, o investidor do mercado financeiro tem seus lucros e dividendos garantidos pela prática de uma gestão que indiretamente transfere por meio de recursos públicos dinheiro do bolso de trabalhadores para a conta dos especuladores do mercado financeiro. Uma opção política de governos neoliberais como os de Bolsonaro, Dória e Ricardo Nunes. Se não for nós por nós, o Sampaprev passa. Então bora se aquilombar nessa luta e garantir os direitos das nossas trabalhadoras e trabalhadores da rede pública. É isso, presidente. Muito bom, vereadora Elaine. Parabéns. Obrigado, vereadora Elaine. Chama agora